Essa é minha voz de verdade. Lembra, né? Foi 15 dias atrás, né? Nossa senhora, tava ruim, né? Tava assim, né? Jesus fala, melhorou? Quase. Estou quase lá. Tá bom, pessoal? Bom, que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre a todos. Pô, legal, hoje a gente vai falar de uma aula legal mesmo. A Cássia falou aí, pegou aqui, ó, uma aula bem legal, inscrição no mundo material e mundo espiritual, intercâmbio através da mediunidade. Não é isso aqui que vocês queriam saber quando vocês entraram no curso? Ou não? Lógico que é. Vocês não vieram para cá para saber dos espíritos? Também? O que mais? Reforma íntima. Ah, mentira! Vocês nem sabiam que era reforma íntima. Tá certo ou não? Quando vocês ouviram pela primeira vez aqui, reforma íntima, vocês falaram, mas peraí, não estava escrito isso no contrato, não. Quando eu entrei, ninguém falou isso aqui, reforma íntima, não. Né? A gente fala isso porque no início, pessoal, a gente vai assim, dar um geralzão, né? De várias coisas aí, vários temas que vocês vão ver depois, durante a escola, com mais profundidade. Aí a gente vai falar um pouquinho mais, com certeza aí a gente vai ter aulas também, mais pra frente, que vão ser mais complexas até, né? Por que isso? Porque é legal, a gente quer chegar aqui e a gente quer conhecer tudo, né? A gente quer saber tudo, como é que funciona, por que isso aconteceu comigo, por que aconteceu para familiar algum, como é que está meu familiar, será que a gente consegue pensar de alguém, onde ele está, para onde eu vou, como é que é esse negócio, e principalmente, espíritos, vocês já viram espíritos ou fantasmas, sei lá? Já? Sim. Vultos? Já senti. Sentiu? Energia? Já viu assim? O rosto ou não? Só. Olha aí, legal, você já marca ela. Já viu o rosto? Já marca lá no curso, já viu o rosto já. É, legal. É legal ver, não é? Não? Não é legal? Deus me livre, não É legal. É legal. É legal. A gente fala isso porque muito da gente, não sei, né? A gente pensa, quando a gente vem pra cá, a gente vem pela dor, é verdade ou não? Pelo menos, quantos por 100, 80? É isso? Porque a gente veio, porque a gente foi buscar alguma coisa, não é? A gente quer atrás de alguma resposta, sei lá, alguma coisa que pode ajudar a gente nesse momento, não é? Porque se a gente está de barriga cheia, cheio da grana, vocês vão ver aqui? É difícil. Por isso que a gente acha que sempre, quando nós temos problemas e as coisas ocorrem conosco, a gente sempre acha que tem que correr alguma coisa errada para que a gente consiga sair do lugar, não é? Se locomover. Porque se tudo está bem, tudo está certo, eu tenho o domínio de tudo e eu tenho capacidade de tudo, o que acontece? A gente pensa menos na gente, não é? Porque eu já tenho controle de tudo. E aí, quando a coisa começa a apertar, a gente fala, e agora? O que eu faço? Então a gente colocou isso como uma forma de regeneração. Entende? Porque hoje a gente não consegue buscar espontaneamente isso. Então é como se fosse mesmo assim, olha, vamos dar um empurrãozinho em você, né? Em alguns momentos para que você consiga perceber e ir atrás de alguma coisa, senão você fica na mesma. Uma vez, estava dando uma palestra, bem legal, era um escritor espírita que veio aqui, e ele estava falando sobre é verdade, é isso aí. E ele estava contando sobre uma experiência dele na Austrália. E aí ele disseram o seguinte para ele: de que você precisa fazer o bem onde você está. Você precisa de alguma forma colocar em prática aquilo que você sabe fazer, ajudar as pessoas, né? Aí ele falou que tinha um rapaz na palestra que levantou a mão e falou: mas sabe o que é? Aonde eu moro não tem nada disso. Eu morava na Austrália e lá não tinha morador de rua, lá não tinha gente passando fome, lá não tinha nada. Aí ele perguntou: e agora? Aí ele falou: sei lá, vai ajudar os idosos, né? Meio que procura alguma coisa talvez. Mas entende também a situação? Aí a gente fala, é um país legal, mas é um país, tem problemas lá talvez?
Não tem um monte de gente com vários problemas psicológicos, talvez? Não tem? Então eu vim falar isso também. Porque fica um pouco acomodado, tem tudo e de repente começa a ver qual é o propósito agora também, não é isso? Então assim, não adianta, a gente como ser humano não fica parado, não adianta, não existe a perfeição, não é 100%. Ah é, olá? Não é isso? Porque não tem, né? Você está muito seguro de tudo, né? E aí, o que eu faço para me mexer, né? Então, talvez pensando bem, vamos colocar para esse lado, a gente está num país aqui que tem bastante coisa para fazer, vocês gostaram? A mãe só falou, tem bastante coisa para a gente fazer, olha quantas oportunidades para a gente melhorar e agir, não é? E aí, por que tudo isso? A gente vai estudando, pessoal. Por que a gente não fala tudo para vocês no início? Porque a gente precisa ir trabalhando a nossa mente, não é? A gente precisa ir trabalhando as coisas. Porque se chegar aí e jogar tudo para vocês não vão entender. Aí vocês vão falar, eu não acredito nisso não. E isso aqui então? Nossa, o que eles falaram isso? Nossa, não tem nada a ver, não dá para acreditar nisso. Porque a nossa mente ainda não está sendo moldada para que vocês entendam isso. Vai ter aula também que vai falar sobre os planetas, vai falar muito sobre o universo. Por quê? Porque é onde a gente meio que vai expandir a nossa mente e falar, peraí, onde que a gente está? Né? Qual é o meu lugar aqui? E aí vai abrir um pouquinho a nossa consciência e as coisas que a gente viu até hoje. Porque isso aqui está muito ligado a algumas crenças que a gente tem também. Né? Então, quando a gente vai falar sobre o mundo espiritual, vai falar sobre esse intercâmbio, a gente deixa um pouco aqueles paradigmas que a gente fala do sobrenatural, né? Não é assim, isso daí é um negócio inexplicável, né? A gente começa a ver que ele não é assim. Que tudo que ocorre dentro do meio do plano físico e o plano espiritual não tem nada de sobrenatural. Só a gente não sabe como funciona ainda, mas está muito ligado também à física, vocês acreditam? Está muito ligado à física, querendo ou não, é verdade isso. Porque está muito ligado à matéria, a planos, aos átomos também. Vocês estão vendo que o negócio está... Peraí, vamos assim. Por isso, gente, a física quântica, porque vai mostrando para nós que tem um outro lugar e que isso não é sobrenatural, ele faz parte do universo. Não é que os espíritos chegaram e criaram, não existe isso, faz parte do universo isso, e eles estão lá como nós estamos aqui, da mesma forma que nós estamos aqui como matéria, achando que tudo isso aqui é muito legal, né? Onde estão os espíritos agora? No mesmo lugar, pensando a mesma coisa, não é? Não é verdade? Estão pensando a mesma coisa. Pô, mas aqui é matéria, eu estou aqui, eu estou vendo, né? Então entende? Depende do ponto de vista, não é isso? E aí, a gente começa a entender que na verdade não existe nenhuma diferença, só existem esses planos, né, que a gente tem aí. Quando a gente falava isso antes, era mais difícil de entender, mas hoje a informação que a gente tem não ficou menos complicado? Não vamos falar dos filmes de super-herói, porque tem um negócio de multiverso, não é isso? Mas eles também não usam essas coisas à toa, de algum lugar aquilo vem, né? E isso também vai ajudando a gente a abrir a cabeça, querendo ou não. Então, um exemplo da forma da água, né? Na forma do gelo e na forma do vapor. O sólido e gasoso, é isso? Então, é só uma maneira do jeito que a gente vê as coisas. Então, a gente começa a ver que não existe só esse plano nosso, esse lado dessa matéria. Existem outros também, né? Uma coisa muito interessante que a gente fala é a questão do universo, né? Se a gente coloca, muitas vezes começa a falar, não foi o Big Bang, não é? Ou pode ter sido outra coisa. Já não começa a vir uma teoria diferente? Porque a gente começa a entender mais as coisas. Pois esse outro plano está aí. E ele faz parte da gente como a gente está aqui agora e pode ir depois. E aí começa a vir então as dúvidas que a gente tem, né? Olha aí, meu Deus do céu. Pessoal, já tem, né? Já sentiram? E agora? Eu não estou conseguindo me mexer. Quando vocês acordam, sentiram já isso? Ficaram extremamente desesperados? Acharam que tinha desencarnado, não sabia, alguma coisa assim? Não? Eu falo isso porque tem gente que fica aterrorizada por isso, que é quando a gente volta do sono, não é?
E às vezes você acorda, só que você não consegue se mexer. Né? Isso também é chamado depois, vocês vão ver que é um nome que chama desdobramento disso. Né? Porque isso que é a questão de que o espírito ainda está se encaixando ao corpo. É mais ou menos assim que a gente vê, né? O duro é quando você faz o desdobramento, incômodo. Nossa, é um dobro, não é um double. Eu passei por isso. Eu me via entubada, Isso. já customizada, e eu estava do lado do meu corpo. Porque você já está inconsciente e você está se vendo. Isso ocorre também, porque você não deixa de estar ligado também no outro plano, é verdade. E aí isso, na verdade, quando a gente fala, ele é normal. Por quê? Porque não existe nada de errado nisso. Isso é uma característica do espírito. Faz parte dele, né? Só que nós não dominamos isso. E nos assusta, porque dá medo, porque a gente não sabe, não conhece, não é? Então a gente fica com medo. Mas isso é uma característica do espírito, como outras que a gente vai ver também. Só que a gente não sabe, não domina, não sabe mexer com isso, né? Não sabe como funciona. É todo mundo inconsciente, né? Então por isso que às vezes causa essa estranheza. Mas isso faz parte. Eu não acredito muito nisso. Não tem problema, mas isso existe. Né? Às vezes você precisa passar por uma Exato. coisa dessa para acreditar. Eu também não acreditava, mas você precisa passar por Exato, porque assim, não é uma coisa que você tem opção, é uma coisa que você fala, eu não acredito, ou sei lá, eu não acredito, muitas coisas que existem em outro lugar do mundo que a gente não viu. Não existe, a gente nunca viu, né? Mas existem também. Então, não é porque a gente não está vendo que não existe, porém, são características nossas que faz parte do espírito. Então, acreditando ou não, você não vai deixar de ter aquilo, porque aquilo já faz parte de você, como o seu corpo também. Você só vai, de alguma forma, entender isso, né? Então, o que a gente precisa entender é que nós temos uma ferramenta que foi nos dada quando a gente veio para cá, certo? E essa ferramenta ela tem várias coisas para a gente trabalhar. A gente tem muita coisa para trabalhar. Só que a gente não sabe trabalhar o que a gente tem. uma máquina perfeita. Exato, a gente é uma máquina perfeita que tem uma capacidade surreal de fazer as coisas. Só que a gente não sabe mexer. A gente não sabe ainda mexer nela. Então causa essa estranheza mesmo, né? E quando a gente fala sobre essa questão, olha só, aqui, ó, famosas frases que as pessoas dizem, olha só, que ele descanse em paz. Não é assim? Gente do céu. Faz oração com a pessoa, sabe? Vibra para que tudo dê certo depois. Vibra para que aquela pessoa consiga, né? Que ela, fala assim, que esta pessoa, né, seja, que a espiritualidade amiga, vibra assim, gente. A receba. É essa a ligação que a gente tem que fazer. Porque, gente, a gente não sabe. Vocês sabiam que, gente, a nossa família e nós mesmos somos totalmente diferentes depois? É verdade. Parece que é. Mas daí, quando está lá do outro lado, muda um pouquinho. Então, a gente não sabe. Então, vibra que a espiritualidade amiga receba. Entende? Porque se essa frase aí depende da situação. Porque ela não dorme hoje. Olha lá. Porque essa frase depende da situação, era melhor que ficar encarnado. Se chegar para uma pessoa e falar assim, ele descansou, não pode falar isso. Porque ele fala, descansa em paz. Às vezes fala, acho que era menos pior amplificado e para onde ele vai. Por quê, gente? É uma extensão. Vocês entendem? Não vai parar nada. Não vai chegar assim. Não tem lá os tem as piadas de São Pedro, que é no portão, tem essa? Aí vai ver se você fez isso, fez aquilo. Chegar lá em cima. Aí você vai lá, não tem nada. Porque a gente tem uma série de crenças, né, específicas que acreditam em várias coisas, né? Mas não tem assim, aí do outro lado, é a mesma coisa que você está aqui, você, dá aquele passo assim, você já começa a ver algumas coisas diferentes, mas é você ali, né? Não vai ter uma mudança onde você vai ser uma outra pessoa, não sei o que vai acontecer.
Porém, claro, eu estou sendo um pouco mais simples na minha colocação, tá? Existem várias coisas ali que influenciam, né, este momento. Vocês vão ver logo um pouco mais pra frente. Mas vocês entendem que não muda? É ali o que você está pensando, né? Você só está numa outra situação. Então, o que a gente faz em geral? Procure sempre estar junto com a espiritualidade amiga, entende? Sempre estar ligado com os mentores, os nossos companheiros que sempre ficam ali com a gente, com as orações que a gente faz, com as vibrações e caridade, principalmente as ações. Procure sempre colocar em prática as ações, né? Porque a gente fala muito de oração, né? De vibração, de um monte de coisa, mas as nossas ações que realmente vai definir quem nós somos, né? E vai ajudar a gente aí em alguns momentos. Então, é por isso que ele descansa em paz? Pode ser, depende, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Por isso que a gente vibra, independente disso, sempre para que ele tenha uma boa recepção dele, recorda. Sempre que a pessoa caminhe, né? Que ele consiga, e uma coisa que a gente fala também é que ele consiga entender o mais rápido possível a situação que ele se encontra, para que ele continue o processo da vida dele. Porque às vezes a pessoa também ela tem um período ali, né, da adaptação. Dependendo do entendimento encarnado, demora um pouquinho mais para perceber o que tinha acontecido. Então, por isso que a gente fala, que perceba o mais rápido possível a situação, entenda, para que continue a sua caminhada, justamente por causa disso. Olha lá, ele foi, essa aqui então, ele foi desta para melhor. Essa aqui, misericórdia. Essa tem que tomar muito cuidado também. Porque, gente, dependendo da situação, não foi mesmo, né? A gente sabe. Dependendo, vocês vão ler certos livros que falam muito, né? Do que ocorre depois do desencarne, dependendo do que aconteceu aqui. Hã? E como ele foi? O Brown, isso foi. Como ele se encarnou? Como ele desencarnou, né? A situação e para onde ele pode ir. Então, são várias coisas aí. Por isso que a gente coloca dessa maneira. Agora ele está em paz. Não, depende. Depende da pessoa sim, depende do espírito não, né? É o porquê continua. É aquela história, né? Ninguém é de uma forma ali quando está no plano físico, mas depois desencarna vira santo, é isso? Aí vira santinho, aí beleza, tudo que eu fiz aqui, ó, acabou, agora eu sou, né? Não dá, né? Eu uso muito, ele mudou de interesse. Mudou de interesse, correto. É isso aí. Vai levar até as coisas também, né? Ele já vai levar com ele. É isso. Independente, o que a gente tem que entender, pessoal, é que independente de tudo que ocorra e do que aconteça, a espiritualidade, ela está ali presente, né? Ela está presente. O problema é que tem momentos que ela consegue atuar e momentos que ela não consegue atuar. Por isso que eu falei para vocês, quanto mais a gente tem uma ligação, né, com um plano maior, mais fácil é a atuação dele em nós, né? Então eles conseguem chegar mais rapidamente com a gente. Quando a gente fala em vida, é a mesma coisa. Quanto mais a gente tem as nossas vibrações, quanto mais a gente consegue trabalhar os nossos pensamentos, ações, mais a gente consegue ficar próximo da espiritualidade. Quando a gente está mais próximo, a gente consegue ter mais influência positiva, que são as inspirações, a energia que eles também trabalham com a gente, os passos que eles também pode passar na gente quando a gente estiver ruim. A gente pode pedir passo, vocês sabiam? Se vocês estiverem mal no trabalho, em casa, fala para a espiritualidade, olha, me ajuda, me dá um passe, né, para que eu melhore. Pode, não tem problema. Mas é a ligação. Quanto mais você tem essa ligação, mais facilmente e a todo momento que vocês necessitam, eles conseguem atuar sem problema. Mas, se a gente não tem essa ligação, é difícil, eles não conseguem chegar, porque a vibração está diferente. Então, não adianta de repente ele chegar
e fazer um passe em você, e você está xingando, você está gritando, entendeu? Você está falando mal dos outros, você está fazendo um monte de coisa lá. É isso, não vai chegar, ele vai fazer, não vai adiantar nada, porque a tua vibração e a tua energia naquele momento está batendo, não vai rolar. Então, é essa questão da nossa ligação mesmo que a gente tem, né? Aqui, no mundo espiritual não temos máscaras, são realmente o que construímos até a atual evolução. Apegos materiais, vícios, necessidades do corpo físico que ainda levam ao espírito depois do desencarne. Existe bastante isso, assim, nos livros que vocês leram ou vão ler, falam muito disso, né? De espíritos que reencarnam e querem fazer a mesma coisa que estão fazendo, né? Querem sentir as mesmas coisas, principalmente quando é cigarro, bebida, né? Então, quer chegar e ficar do lado de pessoas que também fumam muito, que também bebem, que estão em lugares um pouco complicados, e aí se juntam porque eles querem sentir aquela energia de quando eles eram no plano físico. Então, isso, né? Ah, cara, então quer dizer que se eu acender o cigarro, já tem alguém lá? Calma, não é assim. Eu já falo isso porque eu sei que ainda fica pensando, não. Ah, quer dizer que se eu tomar uma cerveja, já tem lá um lá do meu lado. Não é isso. Não é pensando na novela Viagem. Então, é isso. A minha moça estava vendo pelo olho, aí é velho. Aí mostra, né? Ele morreu, não sei o que ele. Ele não aceita. Ele não aceita, né? E aí ele quer levar todo mundo para o lado também. E ele fica junto, né? Isso, ele fica dando. Verdade, pois não. Eu li uma vez, foi o seguinte: quando a gente está no momento do desencarne, é claro que a gente está sempre ligado à matéria, né? A gente não quer, a gente pode estar morto, mas a gente não acredita. Então, normalmente dizem que vem o seu mentor, vem um parente às vezes mais evoluído, querendo levar você. Normalmente a pessoa fica naquela indecisão e quer ficar, né? E dizem que de 10 que vai, 8 ficam, né? E desses 8, é aquilo que você falou, vai viver daqui buscando as mesmas necessidades que tinha. Aí vem imposto, né? Praticamente a maioria vem imposto. É que vai trocando também, né? Pode trocando, pode ser que ache um e fique do lado. O que a gente tem que ver é que tudo nesse lado ele é relativo, né? Não existe um padrão de comportamento, porque cada um de nós e cada espírito que está do outro lado tem uma determinada evolução. Então, pode você ser. não está preparado para isso, para se preparar para isso. Né? Isso. Esse momento de ir, né? Exatamente. Porque assim, como o processo é complexo, ele não existe uma regra, então como que a gente fala, mas como é que eu vou então, ficar mais tranquilo? É o que eu estava falando. Se liga à espiritualidade, porque ela é a que vai te dar o seu suporte. Você falou da questão do familiar, né? Quando chega um familiar, de repente, isso é o que mais é utilizado. Que realmente vem um familiar, por quê? Porque você já está fragilizado, chega um familiar, opa, já se acalma, né? Porque você já vê quem é aquela pessoa e aquilo já traz uma certa, né? Conforto para ele e um entendimento maior. Vocês sabiam que não necessariamente às vezes é da família? Às vezes é um espírito que destaca a forma. Também. É lógico, porque às vezes você não sabe se aquele familiar já reencarnou também. Você não sabe qual que está. Exatamente. Eles mudam a forma justamente para poder, de repente, trazer você para conseguir conversar com você para depois. Vocês querem ver um exemplo legal? Aquele filme do cara que morreu lá, da pintura, lembra que ele vai buscar a mulher, que a mulher desencarna? Que ele que a mulher se suicida. A mulher se suicida, aí depois ele vai atrás da mulher, vai tentando. Amor além da vida, que é Amor além da vida. O Robin Williams, isso, Amor além da vida, vocês já viram? Que a mulher ela se suicida e ele com os filhos também, acho que ele não estava aguentando, né? Aí eu não lembro dele faz porque esse filme é antigo, mas eu sei que ele desencarna, aí quando ele chega ele fala, quero ir lá salvar ela, né? E aí aparece para ele um rapaz, né? Negro que na verdade no final você vê que era da família dele. É filho dele. Diz que era filho dele. Então ele fez ao contrário. Uma pessoa no final mostrou que era outra, né? É isso aí. O Ghost também tem. Ele vai a atriz ele encarna na atriz, só que ela não acredita que é ele. Isso. Né? Aí quando ela pega e fala assim, segura e pensa.
Aí ela vê a aparece. matéria. É isso aí. O interessante desse filme é que você vai até o final achando que é uma coisa, chega no final, não, ele se mostra de outra forma. Então existe isso dependendo do que a espiritualidade acha interessante fazer também. A espiritualidade é extremamente sábia no que ela está fazendo. Uma coisa que eu estou vendo também, não sei, antigamente tinha os socorristas, né? Geralmente no nosso lar a gente vê. Mas a gente vê que agora tem os socorristas encarnados, né? Então você vê muito no YouTube, né? Esse pessoal buscando, tentando levar os espíritos para o seu caminho. É que na verdade assim, essas coisas elas sempre existiram, né? Mas é que agora a gente está começando a ver como é que funciona. Uma coisa só que a gente tem que tomar cuidado é que agora com esse negócio, né, de tá tudo aparecendo. A gente tem que ficar um pouquinho com o pé atrás com algumas coisinhas, assim, sabe? Ao mesmo tempo pode ser interessante, ao mesmo tempo não, né? Porque muita gente tá ligada naquele negócio dos likes, de às vezes querer mostrar coisa que não é, sabe? Então, exato, tem que tomar muito cuidado. Então o que a gente recomenda você pode ver essa tipo, mas sempre embasado atrás de um... Mas a gente vê pelo estilo da pessoa de ajudar, né? Não isso também, pode pela ser. obra da pessoa que você sente o caminho que está certo. Se você conhece a pessoa mesmo, se você sabe como ela é e sabe que ela assim, aí legal, isso, aí tá bem, porque é onde você viu que realmente aquilo é uma verdade, isso aí, é verdade. Mas você tem aí, tem muitos livros que falam dos socorristas também, no plano espiritual, tem muitas histórias muito legais e interessantes. Isso também pode, quem sabe no futuro, depois de desencarnar, depois a gente está passando por isso aqui, depende das nossas obras aqui, a gente também pode ser chamado para ser um socorrista, né? Gostaria de fazer um socorro, né? Gostaria de fazer um resgate, você também pode ser chamado, porque é como se fosse aqui, você vai procurar um trabalho, não vai? Então você também tem essa questão do que você é bom para fazer. Então, se você gosta, você também pode ser chamado para ser um socorrista e ir junto com essas equipes fazer aí o socorro. Não é uma preocupação em Bumbral. Essa é uma preocupação. Nem se preocupe. Só fala assim, se eu entrar lá, eu quero sair o mais rápido possível, né? Porque a gente não sabe, mas se eu chegar lá, que eu consiga sair o mais rápido possível. Né? Mas sabe onde pega, pessoal? Isso aqui, ó. Os vícios acho que são uma das mais armadilhas para a gente. O vício é o que mais pega, a maioria das histórias que a gente vê, a maioria dos problemas mesmo, é tudo ligado ao vício, algum tipo de vício extremo, né? Quando a gente. Porque assim, quando a gente entra nesse processo do vício, ele não só começa a mexer com a gente psicologicamente, mas ele também mexe com o nosso corpo físico, certo? Mexendo com o nosso corpo físico também tem uma possibilidade de atingir o nosso corpo espiritual, né? Que depois vocês vão ver também que é o perispírito, vocês vão ver isso, né? O perispírito ele é como se fosse a nossa cópia num outro plano, né? Então, dependendo do nível do vício que eu tenho, eu consigo até atingir o meu corpo espiritual, que está ligado no corpo físico, né? E aí eu começo a ficar um pouco mais delicado, né? Então, por isso que o vício ele é um dos maiores assim, vilões para nós aqui no plano físico, né? Aí aqui, ó, no plano espiritual, quem conduz a colônia? No plano espiritual, quem nos conduz a colônia no Brau? A gente conversou isso agora também. São Pedro? Não é São Pedro. Imagina o coitado ficar lá trabalhando, todo mundo chega lá no planeta tem que falar com ele. São Tomé, vem pra cá. São Tomé também. Aí na verdade a gente fala assim, mas espera aí, como que é? Porque a gente fala muito a questão do Brown, né? Não sei o que, mas eles vão me levar para lá, eu não quero ir para lá, mas eu tenho novidade para você. Ninguém vai te levar para lá. Exato, você vai sozinho. É isso. Não tem ninguém que chega e fala, dá a mãozinha, vamos lá, né? Ou tá te esperando lá, demorou, né? Vamos lá agora. Pronto, vamos para lá. Vamos crachar que você vai para lá. Esse aqui você vai lá, entra aqui, ali um grau tá. Não tem, é você, né? É você na sua situação. Quando você tem um espírito que desencarna e ele ainda acredita que ele está encarnado, pronto, já está no grau. Esse é um grau, entende? Já é essa a situação. Não é um... existe lugar? Também existe. Vocês viram, quem viu o nosso lar, viu, né? Existem ali lugares também que você se afiniza, não é assim?
vários tipos de... A gente ser feliz, no lugar que você gosta, né? E se você está em certa situação, você olha ali, você gosta, ali você quer ficar ali, é isso. Tem um livro que chama 5 Dias num Grau Resgate, que é do Osmar Barbosa. Ele tem 3 livros que falam sobre o grau, que ele faz viagem astral. É fantástico. Ele detalha, né? Fala os detalhes, é legal, sim, é verdade. Fala sobre, né, o que é lá, né? Como é que a pessoa fica lá. Mas ela não sabe que ela tem que sair. Mas ela não sabe que ela está num lugar que é ruim para ela, né? Seres de luz que vão ajudar. Isso. Porque a gente está nessa situação de falar, mas eu não quero ir para lá. Eu sei que lá é ruim, mas eu sei, por que eu vou para lá? Não é assim? A gente fica pensando nisso. Mas a questão é nossa, é da nossa consciência. Exato. Mas é a questão da consciência, gente. Por exemplo, quando a Cássia estava falando sobre a questão do reforma íntima, não era? Do trabalho que a gente faz, né? Do abraço, do caco, não é isso? É a nossa consciência. A nossa consciência, ela tem um trabalho gigante, monstruoso para fazer tudo com a gente. E uma das coisas também é a questão do perdão. Não é? Da culpa. Pronto. Isso já é. Da aceitação, da questão de você estar levando o perdão, a culpa, o ódio, a ganância. Tudo isso é uma carga gigante que pode mudar nosso tipo de comportamento e o nosso tipo de pensamento. Aí imagina você com esse tipo de pensamento, com aquele ódio mesmo, quando você desencarna, o que você vai levar? É o ódio, é aquilo, porque você está naquela faixa vibratória. Quando você vê ódio. Então se alguém chegar para você e falar, mas não é isso, você tem que ver amor. Ele fala, não existe, porque na frente dele ele está vendo isso, como aqui ele também estava vendo. Entende que nós somos um grau? É nós que, através desse tipo de pensamento, desse tipo de auto... Hã? Exato, você está numa vibração que ela está lá abaixo, você não consegue. Você atrai aquilo também. Você não consegue ver. E isso a gente cria os nossos próprios, os monstros, né? A autossabotagem que a gente faz. Por isso que às vezes a gente fala assim, não, mas eu não vou. Mas e naquele momento, como você vai estar nessa questão dos seus sentimentos? Né? Como você vai estar trabalhando isso? É isso que vai te levar. Se você está naquela energia, né? Que o Rodrigo falou, está naquela energia. E aí você está, não, tem que acontecer isso. Aí chega um outro espírito do seu lado. Tá certo, é assim mesmo que tem que fazer. Vem aqui, meu amigo. Pronto, não é assim que você vai ir aqui? Você vai fazer a reforma íntima, entender o que você quer ou não quer, e aonde você quer ir, e como você quer ficar. Porque a reforma íntima, quando você trabalha, depois, você já sabe. Aí você tem que ter a consciência disso. Então você sabe. É errado. Você não é, mesmo você sentindo, mesmo você sabendo. Não entender que é errado, mas aquilo para mim não faz sentido, então eu vou para outro caminho. Você tem a consciência. É como assim? É aquela história de que eu não sou, eu estou assim. Entende? Porque aí, quando eu estiver em qualquer situação, encarnado ou desencarnado, eu tenho consciência do que está acontecendo comigo. Então, por exemplo, hoje eu estou com muita raiva, mas eu não sou uma pessoa que tem ódio. Eu estou agora nervosa e com raiva. Amanhã, pode ser que não. Amanhã não. Amanhã eu não quero estar assim. Entende? Então só essa consciência de você saber a situação que você se encontra, o meio que você está, já te dá um controle absurdo de qualquer momento que ocorre com você. Tanto quando você estiver aqui, né, no plano físico, quanto no plano espiritual depois, né? Porque você sabe. Porque primeiro, se você está lá desesperado, meu Deus, o que eu faço? Você tem consciência, o que você vai fazer? Vai parar. Vai pedir ajuda. Ou entender. Exato. Pediu ajuda, pronto, está do lado. Por quê? Porque você proporcionou essa coisa assim, abriu. Você está sabendo. É tipo aquela coisa assim, eu estou muito mal agora, me ajuda, mas amanhã eu quero melhorar, né? Eu não quero sentir isso. Então você tem essa consciência de que daquilo não está te fazendo bem. Então, agora, se você entra num caminho onde você não tem essa consciência e você acha que o mundo funciona assim, aí é onde a gente cria o nosso inferno moral. A gente se auto-sabota, a gente usa todos os desejos e tudo o que acontece com a gente no plano físico
para justificar as nossas ações. E outra coisa que eu vejo, que é pior, né? Que é o caso de vocês praticar, estragar o perispírito, né? Eu estou lendo o livro lá do Ícaro, do Santos Dumont, né? E que ele virou void, né? Que você fica... É o que a gente está falando do vício quando ele já atingiu o perispírito. É isso aí. Porque quando atinge o perispírito ele começa a mudar de forma. Por isso que quando desencarna, ele não se reconhece. Fica deformado. Porque ele mesmo fez isso com ele em vida. Porque, principalmente quando é uso de droga, né? Muito uso de droga pesada. Suicídio, álcool, alcoolismo, tudo que é muito voltado a essa parte é onde trabalha muito. Porém, essas drogas em si são mais assim propícias a isso ocorrer. Agora, quando você pega alguns problemas até como o suicídio, existem muitos casos relativos também, que podem ocorrer de várias formas diferentes. Eu ia falar, porque o suicídio, às vezes a pessoa está deprimida, tem depressão, e às vezes ela nem tem vício, ela só ela mesma se auto-sabota e não consegue, né? Isso. A gente estava conversando com o Bruce Willis, né? Foi diagnosticado com demência. Aquele ator, esqueci o nome dele, o que fez uma babá quase perfeita, quando ele descobriu que ele também tinha essa doença, ele não esperou, ele se matou. O Robin Williams. Ele também foi diagnosticado também com demência. Então ele falou assim, eu vi um post, né? Assim, essa doença é tão traumática. Para a pessoa que vai sofrer dela, lógico que ela vai ter um problema todo. Mas as pessoas que estão ao redor dela, também, é uma situação tão triste que ela fala assim, que eles não conseguem nem comer, nem beber água, nada, esquece de tudo. É porque você cria, né? Você cria aquele teu mundo, né? Sim. A gente entende tudo isso, né? A gente sabe da questão da doença. Isso eu ia perguntar, se aí no caso não só o vício ou se também doenças muito críticas, assim, que às vezes a pessoa tem esquizofrenia. É que assim, para cada caso é um caso diferente. Porém, a ação ela é um pouco delicada, independente, entende? Você não tem uma. É que a doença no caso é uma coisa que está acontecendo sem a sua vontade. Porque pode ser que seja no vício, você está querendo aquilo, né? Exato, é porque você vê assim, você vê. Porque não existe uma regra, né? Se eu sentir isso, eu vou ter que fazer isso. Então, como não existe essa regra. Tem como coisa. Tem gente doente que vai buscar, aceita se curar, aceita uma. Tem gente que está doente e não aceita. Às vezes a pessoa que está no vício, ela aceita a se curar. A gente não vai chegar e vai julgar nesse caso. Porém, a gente sente por ter existido. Então, é aquela história, a gente faz o possível, mas é uma escolha também. E independente do que for justificativa, você vai ter que acabar com essa escolha que você fez, né? Porque você tem várias formas. Mas é muito difícil, isso a gente sabe, a gente ajuda, mas não é uma lei. Você estende a mão enquanto a outra pessoa vai te estender também. Porque assim, é a lei do universo, não é a gente que criou isso. Então, não tem como, a gente não muda as leis universais. Né? Então, a gente pode. É a mesma coisa, aquela famosa frase, né? O mal há de vir, mas ai daquele que cometeu. É a mesma coisa, né? Não existe aquela questão lá. Tem uma passagem, eu não sei qual é o livro, eu li isso muito nova. Que uma pessoa chegou para o Chico e falou assim: e aquele coitado na rua, dorme lá, passa fome, não sei o quê, né? Ele falou assim: cada um tem o seu cargo, a sua cruz, o seu caminho a seguir. Ele está ali, às vezes, porque ele precisa estar ali, precisa entender que ele tem que passar ali e se auto-renovar. Isso, exato. Você não nega ajuda, Sim. Né? Mas você deixa a critério da escolha dele, depende disso, exatamente. Então a gente vê aqui, cada 670 anos encarnado, o espírito fica de 200 a 300 anos desencarnado. Aí você fala, 300 anos é muita coisa? Quem falou do tempo aqui? E eu falei, o tempo é diferente. Tempo é diferente. Exatamente, o tempo é diferente do ano, né? Às vezes dá a impressão que é muito tempo, mas às vezes não é, porque o tempo passa diferente lá, o tempo ele é totalmente diferente. Alguns livros vocês vão ver que vão falar de espíritos que ficaram até 200 anos, né? Sofrendo por uma coisa que tinha acontecido. E quando ele recebe ajuda, o espírito de resgate fala, mas você faz 200 anos. Ele fala, mas parece que foi ontem que eu vim aqui. Não foi isso? Eles falam isso. Eu fiquei como um ano. Eu me vi ali
quando eu acordei ontem, eu não lembrava mais de nada, não sabia o que tinha acontecido, já tinha passado um ano e eu achava que tinha passado um dia. Um dia, olha só, tá vendo? Esse critério do tempo, ele é bem relativo, né? Ele está muito voltado ao nosso, que a gente criou. Mas lá do lado, ele é realmente diferente, né? É meio que um domínio nosso, né? A gente aqui consegue ver de que maneira a gente está fazendo. Mesmo porque existem também alguns livros que falam de espíritos que estão em certas casas, né? Ali, de muitos anos. E aí, quando ele vai se manifestar, ele fala assim: o que essas pessoas estão fazendo aqui na minha casa? Só que na hora que você vai falar para esse espírito assim, mas a casa não é tua, tem gente aqui. Ele fala: imagina, minhas cortinas estão tudo aqui, meu sofá está tudo aqui. Quer dizer, ele está vendo a casa lá de não sei quantos anos, 500 anos atrás. Ele está vendo lá, que não é daquele jeito. Entende que é a nossa consciência que se coloca naquela posição. E aí fica tão ligado nessa energia, e tão ligado que o tempo e o espaço nos leva para esse mesmo local que a gente está. Por isso que na hora que você pede a jurisdição dele, você já está na colônia. Porque não existe aquela realidade. Você está criando. E por isso que a gente não regride, mas dizem que no centro da Terra existe espírito de 6 bilhões de anos que está lá e está vagando. Né? Pode ter, é verdade, sim. Porque tem. Não, a gente não fala do plano terrestre, mas um outro plano, sim. Como também tem os planetas, os outros planetas também. Eles não regridem, mas eles continuam naquela situação. Pode ser, exato, que é o que fiquem ali trabalhando e não quer sair às vezes daquela situação. Aí vocês falam para mim: um dia ele vai sair? Vai. A gente só não sabe quanto tempo ele pode demorar. Tem auxílio da espiritualidade para isso? Tem grupos que ficam trabalhando, esses espíritos estão já há muito tempo lá, para poder trazer eles também, né? Tem tudo isso. Tem um episódio da série Lúcifer, quando eles vão pro inferno lá, que se revolta, quer ficar lá, e aí ele vai lá, e aí eu não sei quem desce com ele e fala: mas essas pessoas, vai, estão aqui porque elas querem, porque já veio um monte de gente ajudar, e eles não querem sair. Querendo ou não, é verdade. Vocês só enxergam isso aí, eles estão aqui. Exatamente. Aí, aqui todos os acontecimentos da nossa vida nos trazem ensinamentos, por mais que causem sofrimento naquele momento, ainda assim passam uma experiência que temos que fazer para escolhas, para fazer escolhas continuar. É o que a gente falou agora mesmo, das escolhas mesmo. Então, a nossa própria escolha cria o nosso mundo, né? Cria a nossa ilusão, né? Do que a gente está vivendo ali. Por isso que, às vezes é muito louco, vocês veem em vida pessoas falando às vezes coisas meio complicadas, não é? Aí você fala: mas como uma pessoa pode falar isso e pensar desse jeito? Então, em vida a gente vê pessoas criando um mundo paralelo aqui, mundos paralelos, né? A física quântica, quando você joga para o universo, ele vai te dar aquilo que você está jogando. Isso, exato. E aí você vai falar com as pessoas, você fala: não, mas que mundo que você vive? Você fala: mas peraí, que mundo que você vive? Já cria mesmo, já cria a realidade. Então imagina que aquilo é também passado para o outro lado. Agora do outro lado tem uma intensidade maior, né? Mas vai para lá também. Então, por isso que essa consciência nossa, do nosso trabalho íntimo, nos dá uma arma essencial para a gente tratar isso, para a gente conseguir estar sempre ligado com a espiritualidade e não cair nessas armadilhas, né? É a nossa segurança de saber de que nós somos ali uma consciência, e dentro dessa consciência eu tenho capacidade de escolher as coisas, e eu tenho capacidade de ir para um caminho do bem. Eu não preciso ser influenciado, né? Porque a gente é influenciado por quê? Por que a gente é influenciado? Você aceita. Hã? Você aceita. Mas por quê? A gente é influenciado porque a gente também quer aquilo. Não é verdade? Quando a gente fala assim, eu que escolhi aquilo, às vezes, não, a gente foi influenciado. Entendeu? Então, a gente tem uma influência muito forte aqui, que é o quê? Não, você precisa ter o carro do ano, não tem as propagandas? Você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você precisa ser desse jeito, você não pode ser assim. Então, imagina que a gente vivendo desse jeito, a gente vai criando mesmo ali a nossa vivência, as crenças, e através disso a gente vai fazendo o nosso mundo. Se a gente tiver a consciência do que é bom para mim, né? Do que é bom para mim, e do que desse caminho, que é o caminho exatamente onde a gente entende quem nós somos, quais são as nossas falhas, aonde eu posso mudar, aonde, e principalmente não vai esquecer, aonde a gente é falho, hein? A gente precisa saber disso também. Isso aqui não adianta fazer isso aqui para mim é complicado.
Você tem essa consciência, então você já sabe que, ó, se cair aqui vai ser difícil. Mas você tem essa consciência, né? Aí você tenta potencializar o que você é bom. Mas o que você é ruim, você fala, isso aqui está complicado para mim, deixa aqui um pouquinho. Mas uma hora você vai ter que trabalhar. Tendo essa capacidade, a gente é menos influenciado, hein? Mas mesmo assim a gente ainda vai ser. Mas a gente é menos. Isso quer dizer que quando a gente é menos influenciado, a gente consegue tomar decisões melhores. E tem uma coisa aí que vai ajudar a gente na nossa vida, que é sofrer menos. Isso é o ponto da nossa vivência. Entende? Porque se a gente não tem essa capacidade de entendimento, nós vamos sofrer demais a tudo que ocorre. Né? A gente sofre muito a tudo. Então a ideia desse trabalho íntimo é sofrer menos, porque eu consigo entender melhor quem eu sou e consigo entender melhor o meu todo e o que acontece comigo. E escolher melhor. E aí eu faço as minhas escolhas de uma maneira mais sensata, né? E busco um caminho aonde eu possa, de alguma maneira, ser mais feliz. Agora eu falei simples, né? É fácil de fazer. Posso sair desse proibido para vocês? Vai sair hoje, não tem para você. Olha lá, pronto. Simples assim. Olha lá. Olha lá, remorso e arrependimento não pagam dívidas, só pagamos nossas dívidas quando reconstruímos aquilo que destruímos. O livro do curso básico. Podemos ser testados a todos os momentos, para que possamos nos preparar para futuras experiências, pois não estamos sozinhos em tudo que acontece. Temos liberação do poder espiritual, como objetivo de fazermos as escolhas certas no futuro. Eu nem li e já falei. Uma parte não seria se permitir, porque as pessoas não se permitem. Então, mas é que a permissão, ela está ligada exatamente com o conhecimento. Cuidado, mas às vezes a pessoa até tem um conhecimento que não se permite. Mas tem consciência disso? Sim. Então, beleza. É aquela história, se eu tenho Tem consciência... conhecimento, sabe que pode até fazer, mas às vezes fica assim, não vou fazer isso. Sabe? Acho que não vai dar certo. É a mesma coisa, isso é mais ou menos assim. É uma coisa que você sabe que você tem que ir num lugar, mas você sabe que lá não é legal. E que aquilo não vai ser legal para você. O que você faz? Eu já sei que se eu for para lá vai dar problema, vou ficar com. Eu já sei que se eu for para lá vai dar problema. Eu já sei, ó, já está. É a intuição. Exatamente, eu já sei. Então, o que eu posso fazer, né, para não ser afetado tão, né, não afetar tão negativamente o que eu vou fazer? Eu fico pouco tempo, eu converso com as pessoas, eu falo menos, você entende? Na verdade é a nossa consciência de saber lidar com as situações. Hoje eu não vou. Olha lá, é uma escolha, pode ser também. Mas entende que é essa consciência da gente saber o que é bom também. Aqui, pessoal, legal, eu coloquei aqui um bônus para vocês. Olha que interessante, para a gente entender também categoria dos espíritos. Você percebe assim também? Da mesma forma que a gente tem a hierarquia, existe a categoria dos espíritos também, que são espíritos ali, ó. Espíritos inferiores são estágios de profunda ignorância, maus e vingadores, ó. Espíritos bons podem trabalhar como guias e protetores, estão em fase de evolução e aprendizado, ainda com as suas provas. Espíritos superiores, responsáveis pela tarefa do grande livro do universo e da criação dos povos. Eu quero ser superior. Mas eu quero já chegar a ser superior. Como se fosse para escolher, né? Se fosse desidério, para escolher assim, né? Espíritos de esfera crística ou esfera criativa. É sensacional, ó. São extremamente elevados, têm uma delegação de criação de seres, formas, com missão às vezes de salvar humanidades. E faltou aí um também que é o adicional, que é criar mundos. Olha que legal, também tem, tá? Com criação de planetas. A Terra também foi um planeta primitivo? E muitos outros aí no universo também. Então, para mostrar para vocês que existe essa categoria também de espíritos também. Aí você fala assim, mas Edu, você está falando que eu vou passar por isso? Mas espero que sim. Não é? Espero que sim. A gente começa aqui, ó, e vamos seguindo, né? Aí vocês acham que vocês estão todos aqui hoje nessa encarnação por quê? Será que não tem nada lá atrás que falou, já te prepararam vocês para isso aqui também?
Tem isso? Porque às vezes não é assim, né? Você tem uma preparação antes, porque você aceitar. Porque não basta só a gente sentar e ouvir, né? A gente quando vai encarnar, eles falam que a gente escolhe onde quer ir, como quer fazer, só quando chega aqui, perdeu toda a consciência de Deus. Então pode esquecer aquela livro lá do Titãs? Ou do Engenheiros, qualquer que fala, eu não escolhi para nascer. Escolheu para nascer, só que escolheu do jeito que queria, onde queria, a família que queria. Vai falar família, vai falar, olha, vai ter isso, vai ter aquilo, e aqui onde você vai ter uma dificuldade maior e tal. Aí você pode escolher ali? Ali você escolhe. Depende do que a gente conquistou antes. Depende do momento. Depende do que a gente conquistou antes. Aí vai falar, você pode só escolher 2 coisinhas só. E não pode ser 3, não, só 2. Aí você vê. A gente fala desse jeito, mas é verdade. Vamos ver alguns aí, tem alguns livros que falam realmente disso. Inclusive tem até situações no livro Obreiros da Vida Eterna. Tem um grupo de resgate que está fazendo lá os trabalhos, bem legal. Pois leiam, é muito interessante o trabalho que eles fazem dos resgates. E eles estão em uma casa, né? Resgatar um espírito lá. Engraçado que esse espírito ele está lá, sabe por quê, gente? Olha que coisa. Porque fizeram a brincadeira do copo. Olha que brincadeira. E aquele espírito ficou lá, na casa, lá mesmo. E aí, um deles ficou sentado no banco, né? Só observando, né? Porque ele precisa também observar ali, porque pode chegar também os outros espíritos ali para atrapalhar o negócio. E ele ficou lá esperando. E os outros foram lá dentro, fizeram uma resgate. E na volta, esse espírito que estava sentado estava chorando, né? Aí, eles chegaram lá, por que estava tão bem, porque você está chorando? Ele falou, é porque eu recebi a notícia que eu vou reencarnar. Ele disse. Aí eles falaram, nossa, mas é tão bom isso, né? Você está aí, é tão bom você ir para o planeta Terra, né? É tão bom você reencarnar, né? Porque é verdade, tem bastante espírito querendo reencarnar, vocês sabem, né? Que é de, nossa, da última vez era 7 para 1, um negócio assim. É um filho de 7 esperando. A filha é grande. A filha é grande para vir para cá. Então ele falou, nossa, você recebeu essa experiência, essa dádiva, né? Agora você pode ir. Aí ele falou, eu sei, mas sabe o que é? É que eu tenho medo, porque eu tenho medo de errar. Ele falou. Porque quando a gente vem, esquece, né? E aí ele falou que ele já tinha feito algumas coisas antes e ele errou nas outras vezes. E ele estava com medo de errar de novo, né? Entende então que, olha, ele já era um espírito que estava num certo nível e ele tinha essa capacidade, mesmo assim ele tinha essa consciência que ele poderia ser influenciado. Então, numa dessa, a gente recebe esse chamado e vem para cá, né? Para receber as informações, para saber que existe essa capacidade de aprendizado. Então, isso também pode ocorrer, a gente também passou durante esse processo, né? O que a gente não pode esquecer, gente, é que, olha o intercâmbio, a gente estava falando dos filmes, né? A gente coloca aqui, o intercâmbio espiritual, tá vendo? O corpo físico e matéria no plano carnal e o corpo é o perispírito, que a gente comentou. Que é a matéria no plano espiritual. Tem sua formação de acordo com o ambiente que vai se encontrar. Então, a forma do perispírito é a forma que você está hoje aqui, né? O corpo. E quando a gente fala do trabalho de comunicação, olha, tem uma coisa para falar para você não é igual o Ghost. Não, eu sei que não é igual. Que chega lá e o espírito entra. Abraça. Não tem isso, ele é uma ligação mental mesmo, né? Ele faz e aí você consegue ter São formas lúdicas de isso. É que lá tinha um filme, né? que também era ser estranho, né? Porque na verdade não era ele que estava ali, era a moça, né? Então ia ficar meio esquisito na época. Isso, a outra moça ali. Mas a comunicação ali, ela é feita realmente, ela é mental, né? Na verdade a comunicação é no perispírito, né? E aí você consegue ter você consegue aqui no corpo físico, então, receber através dessa informação, através dessa parte mental. Então, esse aqui é uma forma do perispírito, né? Vocês sabiam, gente, que, por exemplo, uma pessoa que de repente perdeu um braço, e depois que desencarna? Fica o braço. E aonde que ela perdeu o braço?
Do físico. O perispírito perdeu? Não. Não, está lá, perdeu foi o físico, né? É. Aí quando a pessoa desencarna, é muito interessante isso. Ela faz assim, ó. Ela aparece com o braço, ela fala, meu braço, aí ele some. Sabia? Porque ainda está na consciência. Está ligado à Está matéria. ligado à matéria. E aí na hora que ele vê, fica sem. Se desfaz. Mas isso acontece também na vida real. Que o físico, quando a pessoa vê isso. Quando o cérebro fica naquela sensação. Ele sente dor. É isso aí. Sente coceiro. É isso. E é muito interessante que você tem os médicos, né? E os médicos eles vão lá e formam novamente o braço. E a pessoa ela está dormindo, né? E o braço está lá. Na hora que a pessoa acorda, ela fala, meu braço, ele some de novo. Engraçado, né? Porque ainda está na consciência. Então, para você ver como a nossa mente trabalha em todo momento e a nossa consciência faz isso até com o nosso corpo perispiritual. E é lógico, o nosso corpo físico, que ela afeta também, a gente sabe disso. Né? Então, aqui ó, até coloquei aqui algumas coisas interessantes para a gente ver sobre. Tá vendo aqui? Deixa eu ver se tem mais aqui. Isso lá. Isso aqui é algumas formas de mediunidade também. Olha que interessante isso aqui. Você tem aqui os efeitos físicos, que é mover objetos, né? Quando você tem, você tem ali objetos se mexendo. Psicometria, detectar acúmulos de energia em objetos. Que tinha filme, lembra do filme? Uma série? Tinha uma série. Ela não era tão conhecida, mas era uma parte que ele colocava, você dava um negócio para ele sabia das coisas que chegaram nos objetos, da energia que ficava nos objetos. Tem um mentalista, ele sabia só de olhar, rodar assim. Aí fala que ele era charlatão. Ele viu, mas no caso dele, ele vê o corpo. E vê as cenas todas. Ele via um outro lado. O de cura, para cuidar pessoas, curar as pessoas dos animais. Psicofonia é a voz, né? Psicofonia a gente fala que é quando você recebe, né? O médium recebe informação e ele fala o que ele viu, o que ele entendeu. Isso é psicofonia. Vidência, porque olha que legal. Vidência. Isso aqui é evidência quando, por exemplo, ele está de olho fechado e ele está vendo. Isso pode ser evidência. Clara evidência, eu estou de olho aberto, eu estou vendo de olho aberto. Então tem um pouco dessa diferença também. E tem a audição, ouvir, né? Intuição, essa aqui eu acho que é o que mais a gente tem inconsciente. E aqui tem aqui está errado isso aqui, está escrito errado aqui. Psicografia, tá? Está bem escrito ali. É a psicografia, que é a pintura mediúnica, tá? Eu acho que Não, mas certo, a pictografia deve ser pintura. Tá certo, né? Tem pictografia e pintura. É verdade, desculpa, eu estou confundindo. É verdade, da psicografia, que eu vi pintura mediúnica e confundi. O da pintura mediúnica é aqueles que, quando às vezes está no trabalho, né, você tem até com músicas, as pessoas fazendo uma palestra, e tem um pessoal pintando assim, né? É aquele quadro, não é? Também. Aquele eu não sei se foi num trabalho, talvez. Não, em cima me falaram que foi. Aquele eu acho que aquele ali foi a minha pintura. Eu acho que sim, que é o que estava lá, né? É um hospital espiritual. Eu acho que ele foi lá que pintou aquele. Foi, porque minha mãe era da psicografia, então ela também fazia. Tem esse da pintura mediúnica e tem também o dos pés, né? O pessoal fica com o pé, também tem isso. E tem a psicografia, deixa eu ver se está aqui. Tá aí, ó. E a psicografia, que é com as cartas, né? Que a gente tem de quinta-feira aqui e lá no início. Esse quadro assim, você tem um atual. Foi feito por um aluno da minha turma. Inclusive, a Igreja Santa Isabel, a Cruz Nova que tem lá, foi ele que fez também. E até para ele fazer. Qual é o nome dele? É o Ângelo? Eu sei quem é o Ângelo. Inclusive, teve até um desentendimento entre ele e o padre, porque o padre implicou porque ele pôs Jesus com a cabeça em pé e olhando para cima. E o padre falou que não, que Jesus está com a cabeça de lado. E aí ele falou: não, eu vou fazer o que eu estou sentindo e como eu vejo Jesus, porque assim que eu estou recebendo a mensagem. Foi quando ele fez alguns quadros da igreja. Cara, ele faz uma coisa dessa pra cá. Né? Você conhece também? Conheço. Eu fui da turma do Zaca. Tá bom. O Ângelo eu conheci ele lá no evento ali também, a gente conversou também. Cara, ele faz umas coisas sensacionais, olha. Eu tenho um Instagram aí, põe lá às vezes. Legal. A forma de mediunidade cura
Quando eu já fui uma vez há muitos anos, benzedeira, que pega aquele galinho de arruda para curar. Obreira, essas coisas. Também. É um tipo de divindade. É que aí a gente vai falar da história, né, do nascimento e do desenvolvimento do espiritismo e tudo mais, mas tem sim, funciona. A imposição de mãos também. É o passe, né? Na verdade, a gente está fazendo o passe, né? É o passe. Aí você tem menos intensidade, mais intensidade, mas funciona também. E a gente tem aqui, o desdobramento, ó, que a gente tinha comentado lá na frente, capacidade de teletransportar. Isso aqui é quando você tem, no caso do livro, que até, eu acho que foi ela que você falou, no caso do livro do, quem que era? Que ele faz, ele se desdobra e ele vai, aí tem duas questões, tá? Porque você tem o desdobramento consciente e o inconsciente, né? O inconsciente a gente faz todo dia, que é quando a gente dorme, né, tal. Agora o consciente é aquele que fala, eu vou fechar o olho e vou pra lá, aí é mais delicado. Já precisa estudar bastante, precisa treinar bastante. Tem algumas pessoas que tem isso? Tem, mas a grande maioria precisa estudar bastante, né? Então, gente, olha só. A gente falou de bastante coisa aqui, falou das nossas ferramentas, não é isso? Que a gente tem que sobre essa questão da reforma, a questão da gente entender e ter consciência de que nós temos que nos trabalhar, a gente tem que saber exatamente daquilo que a gente é bom, a gente tem que saber o quanto a gente precisa também evoluir e dar os nossos passos a mais. A gente sabe que a chave disso é justamente a ligação com a espiritualidade que a gente tem que ter. Então, quanto mais a gente conseguir, através das nossas ações, pensamentos, mais ligação a gente tem com a espiritualidade. Mais ligação, mais entendimento das coisas, melhor as nossas escolhas e menos a gente vai sofrer. Boa? É fácil demais. Vibrações, pessoal. Obrigado a todos. Obrigada, Edu. Obrigada a todos. Bom, gente, como vocês viram, o nosso caminho é longo, magnífico e muito importante para que a gente realmente não sofra, para que a gente realmente se ame